Olá, tchutchuquinhos aí do terceiro ano, dando seguimento aí à nossa aula de Química, tá bom? A gente, na aula passada, eu dividi um pouquinho, né, para a gente não ficar, né, com um vídeo muito grande, né, muito carregado aí, para ficar mais fácil para que vocês possam entender. Então, essa aqui, pessoal, vai ser a nossa terceira aula e a gente vai falar um pouquinho aí do carbono e as cadeias carbônicas. O que cada uma delas, né? Como que elas são formadas, como que elas são constituídas, as características que elas têm. E a gente vai conseguir, assim, de uma maneira mais dinâmica, né, e mais prática também, conseguir olhar e identificar o que as faz iguais, né, o que elas têm em comum e o que elas têm de diferente, né? Agora que vocês já sabem um pouquinho aí sobre cadeias, né? Eu trouxe aqui para vocês, nesse primeiro slide, um pouquinho sobre, né, algumas cadeias. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, ou visto também, né, na televisão, alguma coisa assim do tipo, sobre algumas dessas substâncias. Eu gostaria de salientar algumas delas, ó. Nós temos aqui uma molécula de açúcar, né, de glicose, a de cafeína, a serotonina, da ivermectina, da adrenalina, cloroquina, hidroxicloroquina e a cocaína. Pessoal, isso aqui são apenas alguns exemplos, tá bom? Para que a gente possa ver o que elas têm em comum. Olha só, a maioria, né, elas têm um tamanho considerável, mas todas elas, pessoal, elas são, em sua estrutura, o que as faz comum, o que as associam aí, são as suas estruturas, gente, feita com carbono. Olha só, cada pontinho aqui, ó, é um carbono. Aqui também, e aqui também. Aqui, os verdinhos também são carbono. Então, pessoal, o que une as moléculas orgânicas, né, o que elas têm de semelhante, é a sua estrutura com carbono. Lógico, aí a gente tem outros elementos químicos que vão aparecer ao longo, né, das cadeias e faz com que elas tenham essas características que elas apresentam. No caso, aqui nós temos oxigênio, nós temos nitrogênio, aqui a gente já não tem nitrogênio, mas temos o oxigênio, e assim por diante. Então, isso a gente vai estudar e vai saber o porquê do nome. Lógico, gente, existe a nomenclatura usual e a nomenclatura oficial da IUPAC, e a gente vai tentar trabalhar isso também ao longo das nossas aulas. Então, a classificação, gente, primeiro, quando a gente começa a ver aí essa questão das cadeias, a gente começa pela classificação dos átomos de carbono, né? Como que eles estão na cadeia. De acordo com que eles estejam na cadeia, é a forma como eles vão ser classificados posteriormente. Então, os átomos, eles são diagnosticados, gente, classificado, né? A gente diagnostica ele, onde é que ele está, né? Dá essa classificação de acordo com o número de átomos de carbono que ele esteja ligado. Ou seja, eu preciso observar bem quem são os ligantes presentes na cadeia carbônica. Quem que o átomo vai estar ligando? Isso é muito importante. Então, ó, o primeiro que nós vamos ver, a gente vai começar pelo carbono primário, ou seja, é aquele que está ligado, gente, em um único carbono em uma cadeia. Geralmente, né, é mais fácil para a gente associar vão ser aqueles que estão na extremidade, aqueles que estão na pontinha da cadeia. Olha aqui, um exemplo, os exemplos que nós temos, ó. Este primeiro aqui, ó, ele está ligado apenas a um outro átomo de carbono, esse amarelinho. O outro também, ó, só está ligado a um outro átomo de carbono. Esse aqui da direita, da mesma maneira. Então, eles sempre vão ser, né, os da extremidade e sempre estarão ligados somente a um outro átomo de carbono. E ele vai receber o nome de carbono primário, a classificação, né, de carbono primário. Nós teremos também o átomo de carbono secundário. O que é o secundário? Como o próprio nome diz, ele vai estar ligado a outros dois átomos de carbono. Professor, como assim? Olha só, gente. Se a gente observar aqui, ó, ao centro nós temos o nosso carbono central. Ao observarmos, ó, ele está ligando a este e a este. Nós poderíamos dizer, pessoal, se fosse para a gente classificar então, né, já fazer a classificação deles, que quais tipos de carbono que nós temos aí? Quais são as classificações desses carbonos que a gente tem aí? Nós temos
o carbono, esse aqui é um carbono primário. Este também vai ser um primário. Notem, pessoal, que está na extremidade. E este aqui, ó, que está ligado a este carbono e a este, ele vai ser um carbono secundário, né? O S não ficou lá bonitinho, não. Certo? Pessoal, e nós teremos também o carbono terciário, que é aquele que estará ligado a outros 3 átomos de carbono em uma cadeia carbônica. Olha só, nós temos esse átomo em amarelinho de carbono, ele está ligado a este e a este carbono, pessoal. Então, esse aqui é um carbono terciário, esse aqui é um carbono primário, esse aqui é um primário, opa, fazer bonitinho, e este aqui também é um carbono primário, certo? Entenderam a lógica, né, gente? Tranquilo, tranquilo, ó, só prestar um pouquinho de atenção, observar os ligantes direitinho, com quem que ele está ligando, aonde ele está ligando. E por último, nós teremos o átomo de carbono quaternário, ou seja, que é aquele que está ligado, ele vai aparecer ligado em uma cadeia carbônica a outros 4 átomos de carbono. Lembrando, pessoal, é de carbono, ele tem que estar ligado ao átomo de carbono. Então, aqui nós temos um carbono primário, aqui outro carbono primário, aqui outro primário, aqui outro primário, e esse aqui é quem? É o nosso quaternário. Vê se eu faço um Qzinho bonitinho aqui. Pronto. Tranquilo de classificar, né, gente? Fácil, fácil. Até aí eu consigo, né? Bem tranquilo mesmo. Pessoal, agora a gente vai trazer alguns exemplos para vocês, que a gente vai marcar mais ou menos como eu já tinha marcado ali. P para primário, né? S para secundário, T para terciário e Q o quaternário, tá bom? Então, olha aqui. Onde nós temos, ó, os primários, gente, sempre nas extremidades, ó. Primário, 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 primário e o primário. Ó, sempre nas extremidades, gente. Por quê? Porque ele só está ligando a um ou outro átomo de carbono. Aqui também, ó, primário e o primário. Mas olha só, aí vão aparecer os secundários. Ó, um secundário aqui. Tem aqui secundário? Temos, ó, 1, 2 secundários. Terciários temos? Ó, aqui eu já não tenho, mas nessa cadeia aqui eu tenho o terciário, ó, que está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Aqui está o meu carbono terciário e o quaternário, né, que está aqui no meio, vou até circular ele aqui, que está ligado a outros 4 átomos de carbono, né, numa cadeia. Aí, pessoal, a gente vem entrar, depois que a gente entendeu aí um pouquinho da classificação dos carbonos, a gente vai classificar as cadeias carbônicas, ou seja, elas podem ser abertas ou fechadas, né? No caso aqui, o nosso primeiro exemplo são das cadeias abertas ou acíclicas. É comum a gente ouvir esses nomes, tá? Lembrando, pessoal, que eu estou seguindo aí a nomenclatura, né? Estou seguindo os parâmetros deste livro Ser Protagonista, que é o livro que a nossa escola Heitor Villa-Lobos adotou, né? Tem adotado nesses últimos anos, tá? Então, esse é o livro terceiro ano, Ser Protagonista. Então, a nossa bibliografia é toda feita em cima dele neste primeiro momento, tá bom? Então, as cadeias abertas, elas não apresentam nenhum tipo de ciclo, ou seja, elas não têm nenhum círculozinho lá, nem elas não são fechadinhas, elas são abertinhas, ó. Elas podem ser até ramificadas, mas elas são abertas, ou seja, as extremidades vão estar livres, tá joia? Então, essa é uma característica aí, uma das características das cadeias abertas. E as cadeias abertas, gente, elas podem ser classificadas segundo os seguintes critérios de exposição dos átomos na cadeia, que nesse caso as cadeias abertas podem ser normais ou ramificadas. Então, a cadeia aberta, ela pode ser normal ou ramificada. Normal quando não tem, né? São os átomos de carbono que estão ligados em uma sequência que se apresenta linearmente, ou seja, retinha, né? E há apenas 2 extremidades na cadeia que contém. E os contém, olha que exemplo, que legalzinho, ó. Elas estão retinhas, elas não têm nenhuma outra extremidade, ó. Tem uma extremidade
duas extremidades. Aqui também, ó, uma, duas, né? Termina aqui, elas estão retinhas, estão linear. E é importante a gente prestar muita atenção nesse ponto aí, tá? Já, pessoal, as cadeias ramificadas, elas apresentam mais de duas extremidades na cadeia, com átomos de carbono, ou seja, eu vou ter mais de dois, né, carbonos primários. Como é que eu vou saber disso? Olha aqui, ó. Quantos carbonos primários eu tenho aqui? Eu tenho esse aqui, é um carbono primário, né? Eu tenho este aqui, que é um carbono primário. Eu tenho esse aqui, que é um carbono primário. Eu tenho esse aqui, que é um carbono primário. Opa, professor, então quer dizer que tem relação? Tem, pessoal. Eu tenho relação, sim. Olha aqui também. Outro exemplo, ó. Carbono primário e um carbono primário. Olha aí. Tem três carbonos primários, pessoal. Então, eu tenho ramificações. Eu tenho uma cadeia ramificada. Olha aqui outro exemplo, ó. Carbono primário, primário e primário. Simples a gente entender. Só que é preciso tomar cuidado, né? Prestar bastante atenção. O tipo de ligação entre os átomos de carbono nas cadeias abertas, existem átomos de carbono unidos por ligações simples, duplas ou triplas, tá joia? Quando há apenas ligações simples, né, temos uma cadeia carbônica saturada, tá joia? Então, apenas ligações simples saturadas. Anotem bem, vão grifando aí, vão anotando aí, tá joia? Então, ó, somente ligações simples entre os carbonos, ó. Cada tracinho significa, gente, uma ligação simples entre os carbonos, tá? Já, pessoal, quando nós temos as cadeias cíclicas, elas são aquelas nas quais os átomos de carbono se ligam em uma estrutura fechada, ou seja, ela não vai ter uma extremidade assim, né? Na sua cadeia principal, ela não vai apresentar uma extremidade. Lógico que elas poderão ser, né? Vamos dizer assim, elas vão ter aí ramificações, pode acontecer, né? De algum radical ali do ladinho, mas, né? A gente vai olhando pela cadeia principal, ela não tem extremidade, tá? Elas são cíclicas, ou seja, elas são fechadinhas. Os compostos, pessoal, aromáticos, eles foram descobertos em 1825 por Michael Faraday, né, que ele contribuiu muito para a química nesse sentido. O aromático mais simples e um dos mais importantes é o benzeno, que possui fórmula molecular C6H6. Quando há uma ou mais ligações duplas ou triplas, a cadeia carbônica é insaturada. Então, aqui alguns exemplos de cadeias insaturadas. Olha aí, dupla ligação, que a gente já viu lá um pouquinho, ó. Uma dupla ligação aqui, uma dupla ligação aqui. E aqui nós temos uma tripla ligação. Isso faz com que ela seja o que, gente? Insaturada. Então, prestem bem atenção. Saturada, ligações simples. Insaturada, quando tem ligações duplas ou triplas, tá? Embora essa fórmula indique, né, que se trata de um composto insaturado, a estrutura da molécula do benzeno permaneceu, né, desconhecida ainda por muitos anos depois da descoberta de sua fórmula molecular. Eles não conseguiam, gente, achar uma forma, uma estrutura legal que pudesse, né, apresentar as características que o benzeno tinha. Então, chegou-se a cogitar que o benzeno poderia ter a estrutura de uma cadeia aberta com muitas insaturações. No entanto, compostos insaturados são altamente reativos, comportamento que não acontecia com o benzeno. Aí foi quando, lembra que eu falei com vocês que teve um homem que sonhou, né, que teve essa visão? Então foi quando, em 1865, Kekulé, esse foi o cara que teve o sonho, tem um livro de história da química que fala justamente sobre ele. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem lá um pouquinho mais, que propôs, né, para essa substância uma estrutura cíclica de 6 átomos de carbono com ligações duplas e simples alternadas. Ele sonhou, né, como eu disse para vocês, e no sonho ele viu uma cobra e a cobra ficava correndo, né, fazendo círculos, tentando pegar a própria cauda. Foi aí que ele, ó, raciocinou, opa, pera lá,
que isso quer dizer? Aí ele foi, acordou e colocou no papel e conseguiu, né? Chegou a esse modelo desse composto aromático que nós temos aí. Então, admitia-se para o benzeno, né, a existência do equilíbrio, ou seja, pessoal, essas duplas ligações, nessa insaturação, ela alterna de posição, tá? Ao mesmo tempo que ela está aqui, ela vai girando dentro do composto, né, dessa cadeia aí. E ela vai chegar nessa, né, a gente depois demonstra ele lá dentro até como um círculo dentro desse composto aí, para que a gente possa entender que essa dupla ligação, ela está alternando. Então, atualmente, pessoal, sabemos que o equilíbrio entre essas estruturas não ocorre, né, o que há uma deslocalização, né, dos elétrons ao longo da cadeia carbônica, e isso faz com que todas as ligações tenham o mesmo caráter, que é o intermediário entre as ligações simples e duplas, né? Então, elas estão alternando ali com grande frequência. Uma das maneiras de representar o benzeno é que mostra as ligações duplas deslocalizadas, ou seja, elas vão estar presentes a qualquer momento, em qualquer lugar, que é esse exemplo aqui, ó, onde nós temos esse círculo no meio, como eu disse ainda há pouco, que ele está dizendo que essa dupla ligação ela está deslocalizada e localizada ao mesmo tempo, né? Algo assim um pouquinho complexo, mas não é não. Tá? Quer dizer que as duplas ligações dentro do anel aromático, né, do benzeno, elas estão alternando constantemente, então você não sabe, né? Elas estão deslocalizadas. Ela pode estar ali e pode não estar. Mais ou menos um pouquinho daquele princípio da incerteza, tá joia? Do átomo. Aí a gente passa um pouquinho por isso aí. Então, o termo, pessoal, aromático é atribuído ao benzeno logo que foi isolado. Deve-se ao seu odor, né, e ao de alguns dos compostos que apresentam esse tipo de estrutura, né, aquele cheirinho que eu falei para vocês. Hoje, apesar dessa denominação ter sido mantida, a classificação de uma molécula como aromática é critério químico. A aromaticidade está associada à estabilidade de uma substância de cadeia cíclica, decorrente da deslocalização da nuvem eletrônica por todos os átomos da cadeia, tá joia? Hoje nem tanto pelo cheiro, mas pela sua estrutura química, tá bom? Que aí a gente fala, nossa, que aroma gostoso. Então pode ser que algumas substâncias que a gente está caracterizando assim não tenha estrutura, né, química de um composto aromático. Então, para a química, ela não é um composto aromático. Pode ter o aroma, mas não é, né, uma estrutura, né, uma cadeia, um composto aromático. Pessoal, à medida que os elétrons se deslocalizam pela estrutura, conferindo, né, a cada ligação entre átomos de carbono um caráter de dupla, ficam menos disponíveis para conferir reatividade às moléculas da substância. E a esse fenômeno eletrônico dá-se o nome de ressonância. Isso é muito importante. E ele justifica o fato de que os compostos aromáticos, embora apresentem insaturações, serem mais estáveis do que as cadeias abertas insaturadas, ou as cadeias cíclicas insaturadas e não aromáticas. Então, ele tem uma característica única dos compostos aromáticos. Além do benzeno, encontramos em nosso cotidiano algumas substâncias aromáticas importantes. O tolueno, também chamado de metilbenzeno, importante para as indústrias de tintas, né, vernizes e como solvente de maneira geral. O estireno, que é a matéria-prima para obtenção do poliestireno. E o naftaleno, substância presente na naftalina, aquela que a gente coloca para espantar as baratinhas, né? Que apresenta dois anéis aromáticos condensados e é utilizado na indústria de corantes. Aqui, pessoal, alguns exemplos, tá? Tolueno, né, o estireno e o naftaleno. Aquilo que a gente falou, né, um pouquinho, né, de suas características, de como que eles são, tá bom? Cadeias cíclicas alifáticas ou cadeias alicíclicas, pessoal. São considerados alifáticos os compostos que não possuem o anel benzênico em suas estruturas, ou seja, eles são cíclicos, são fechados, mas não apresentam o anel benzênico. Assim, todos os compostos de cadeia aberta são considerados alifáticos, bem como os de cadeias cíclicas não aromáticas, tá bom? Os compostos alifáticos de cadeia cíclica são também chamados de alicíclicos. Tá joia? Anotem aí. As cadeias desses compostos podem ser classificadas de modo
análogos aos de cadeia aberta, ou seja, normais ou ramificadas, saturadas ou insaturadas. Então, aqui alguns exemplos, tá? Nós temos uma cadeia normal saturada, olha só, ela forma o ciclo, né, gente? Ó, estão vendo que estão fechadas, eu não tenho extremidadezinhas aqui. Eu tenho uma cadeia ramificada saturada, ou seja, não tem dupla ligação, mas eu tenho uma ramificação aqui, ó. E eu tenho uma cadeia normal insaturada. Normal por quê? Porque não tem ramificação, mas ela é insaturada, ó, por causa dessa dupla ligação que aparece aqui. Pessoal, aí a gente chega nas cadeias heterogêneas e homogêneas. Só como assim? Então, quando há, além de átomos de carbono, né, átomos de outros elementos ligados entre átomos de carbono, ou seja, quando existe um heteroátomo, a cadeia é chamada de heterogênea. Caso não possua heteroátomos, a cadeia é classificada como homogênea. Então, homogênea, heterogênea. Exemplos de cadeias, então, pessoal, heterogêneas. O que elas têm em comum? Elas têm elementos aqui, ó, dentro da cadeia, olha só, porque aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono, mas aqui eu tenho um oxigênio. Aqui também, ó, eu tenho um carbono, mas aqui dentro eu tenho quem? Um nitrogênio. E aqui da mesma forma, ó, dentro da minha cadeia, entre os meus átomos de carbono, eu tenho quem? Eu tenho nitrogênio. Então, esses são, nós classificamos essas cadeias como heterogêneas, tá? Aqui, pessoal, um exemplo que eu quero que vocês façam depois, né? Podem dar uma olhada aqui, mas vocês vão ter o de vocês, façam de vocês, que é essa classificação das cadeias carbônicas e de forma assim de mapa mental, tá joia? Façam com calma, parem o vídeo, dêem uma olhadinha, de uma forma que fique mais fácil para vocês. Então, porque, ó, a gente vai olhar e a partir daqui dessa classificação vai ficar muito mais fácil a gente compreender e usar no decorrer das nossas aulas. Porque nós vamos ter, ó, a classificação das cadeias, primeiro pontual fechamento da cadeia, se elas são abertas ou fechadas. Né, aberta, aí nós vamos olhar de acordo com o número de extremidades. Se ela tiver apenas duas extremidades, é normal. Se ela tiver mais de duas, ela vai ser ramificada. Nós vamos classificar também quanto ao tipo de ligações entre os carbonos, se ela é saturada ou insaturada. E quanto também, pessoal, a presença de heteroátomo, né? O átomo que não é o carbono. Ela pode ser homogênea ou heterogênea. Já a fechada, ela pode ser acíclica ou aromática. Se ela for aromática, ela pode ser mononuclear ou polinuclear. Mononuclear, pessoal, quando só aparece um núcleo, ou seja, eu só tenho um anel benzênico. Se eu tiver dois compostos, dois anéis benzênicos, aí eu posso ter uma polinuclear. E aí tem a questão de isolada ou condensada, que aí eu quero que vocês dão uma pesquisada também, tá joia? Nós vamos ver também, dentro das cadeias fechadas, né, das alicíclicas, quanto ao tipo de ligação entre os carbonos, se é saturado ou insaturado, e quanto à presença do heteroátomo também, semelhante lá ao da cadeia, né, aberta, né, se elas são homocíclicas ou heterocíclicas, tá joia? Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, uma questão de vestibular, o Enem, tá? E a um da FUVEST, eu não me lembro o ano, mas ela diz assim, ó, quais são os 4 elementos mais frequentes encontrados nos compostos orgânicos, pessoal? Quais são? Os 4, né, elementos mais frequentemente encontrados nos compostos orgânicos. Pensem um pouquinho. Já pensou? Né? Parem o vídeo depois, aí vocês vão pensar direitinho antes de vocês responderem. Então vamos lá, a resposta: carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio. Pessoal, esses 4 elementos aí, eles são os mais frequentes, né? O que são encontrados com mais frequência nos compostos orgânicos, tá? Então fica a dica aí para vocês, caso, ó, né, caiam aí, vocês se deparam com alguma questão semelhante, já fica aí essa dica para vocês. Outra aqui da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, né?
A levedura, né, Saccharomyces cerevisiae, é responsável por transformar o caldo de cana em etanol. Modificações genéticas permitem que este micro-organismo secrete uma substância chamada farneseno, em vez de etanol. O processo produz, então, um combustível, pessoal, derivado da cana-de-açúcar, com todas as propriedades essenciais do diesel de petróleo, com as vantagens de ser renovável e não conter enxofre. Então, pessoal, considere as seguintes afirmações a respeito do farneseno, tá? Prestem bem atenção. Aqui eu tenho o farneseno, olhem direitinho a estrutura dele, olhem com calma. Aí eu tenho a primeira afirmação. A fórmula molecular do farneseno é C16H24. 2. O farneseno é um hidrocarboneto acíclico insaturado. 3. O farneseno apresenta apenas um único carbono secundário. Pessoal, quais estão corretas? Pensem aí, qual afirmação está correta? Já pensou? Podemos ir para a resposta? Simples, pessoal. Vamos olhar ali as opções que a gente tem, ó. Apenas a 1, apenas a 2, vai pensando aí. Apenas a 3, apenas a 1 e a 2. E aí, pessoal? Ou a 1, a 2 e a 3, todas estão corretas? O que vocês acham? Já pensaram? Chegaram à conclusão? Analisaram a estrutura? Observar as afirmações? Pessoal, a interpretação é muito importante para nós. E aí? Qual que é a resposta certa? A B, pessoal. Apenas a 2. O farneseno, né? Ele é um hidrocarboneto acíclico, né? Ou seja, ele não é fechado, ele é aberto e insaturado. Por quê? Porque eu tenho as insaturações. Olha aqui, ó. Olha as duplas ligaçõezinhas. Ele é C16? Opa, eu vou ter que contar. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa, já não é. Então, já elimino. Tá já? Então, pessoal, prestem muita atenção. Vão por eliminação. Tem dúvida, anote aí. E depois a gente conversa na nossa aula online, tá? Então, pessoal, para hoje nós vamos fazer aí, vou deixar para vocês, a atividade da página 22, né? Acredito que 21 ou 22, vai depender, se vocês já pegaram o livro de vocês, ou se vocês estão usando aquele arquivo, né, que eu disponibilizei. E os exercícios 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá joia? Vão fazer, responder no caderninho, copiar, responder no caderninho e postar as imagens para nós. E na próxima aula, a gente vai dar aquela, né, fazer aquela correção, vou gravar a correção também e vou fazer a correção online com vocês, tá joia? Pessoal, hoje era só isso mesmo que a gente tinha para passar para você nessa nossa aula, para a gente não estender muito, não ficar tão cansativa para vocês. E espero que tenha ajudado um pouquinho aí, tá? Pessoal, em caso de dúvida, entre em contato, me chame, me procure, mande uma mensagem, professor, olha, eu não estou entendendo. Participe das nossas aulas online, que é o momento em que vocês vão poder, né, tirar essa dúvida, perguntar alguma coisa além ali que vocês queiram saber, e que eu estou à disposição para poder ajudá-los da melhor maneira possível, tá? No mais, gente, um grande abraço, espero que tenha gostado da aula, tá joia? E estamos aí para ajudá-los para o que precisar. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.